O Senhor já vem descendo com a sua vitória. Eu fui falar nessa noite. Enquanto estamos aqui, o Senhor está cuidando de tudo, aleluia. Para, aleluia, nós, aleluia. Quero ver também, aleluia, com a sua oportunidade, o pastor Tiago, amém? Deus tocar o telefone, amém? Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Motivo de alegria de nós estarmos na casa do Senhor. Louvar a Deus pela vida. Pastor Elias. Trago um abraço da nossa convenção, da Coninter. Bispo Cláudio, nosso presidente da convenção. Pastor Elias, ele faz parte da nossa convenção, irmãos. E nós, como representantes da convenção, hoje eu estive no Café Amargo. Eu costumo dizer, né, que presidir uma convenção não é fácil. A gente preside uma convenção, são 200 estados. Até no Belém do Pará e lá na Bahia. Meu amigo pastor Edson Barreira Ribeiro, novamente, grande homem de Deus, nos conhecemos há muitos anos. E eu estava ministrando, eu falei com o pastor Luiz Paixão, também da convenção, falei, pastor, eu tenho que correr porque eu tenho que ir ainda na festividade do pastor Elias. E se der tempo ainda, eu estou indo descer para o Rio, Camarista Meia, a vigília, agora à noite, 11 horas da noite, lá em Camarista Meia. Não podemos parar, irmãos. Minha família não pôde estar, meu sogro não pôde estar, mas ele deixou um abraço. Pastor Renato, grande homem de Deus, em nome de Jesus. Nossos cultos ali na Liparreira, segunda, sexta e domingo. O pastor Elias esteve lá. A Bíblia fala que eu comungo com os suave é que os irmãos vivem união. Mas infelizmente está difícil. É melhor pegar essa página e tirar ela. Que isso, pastor? Está complicado o negócio. Eu vou na igreja do pastor Elias, quem não vem na minha. Essa rivalidade, essa facção do diabo. Uma facção lá no tráfico. Na igreja tem que ter união. Mas é complicado. Eu quero deixar rapidamente Neemias capítulo 4. Sucedeu que quando Sambalate ouviu edificando a muralha, e ele ficou enfurecido e com grande indignação. Rapidamente, essa pergunta é para mim e para você. Quem é eu e você na obra? Neemias ou Sambalate? Glória a Deus! Ele é baixo e andará. Pergunta quem é eu e você na obra? Neemias ou Sambalate? Tem Sambalate no nosso meio. Tem gente que não está satisfeito com o ministério. Tem gente que fala ali, ali é o fundo de quintal. Eu quero dizer, essa igrejinha aqui, ela está documentada. E alguém fala alguma gracinha, pastor, o representante está aqui. É por isso que eu vim. Não, porque é fundo de quintal. Essas igrejas grandes hoje em dia está muito complicado. Nada contra. Então a Bíblia fala, irmãos, que Neemias estava fazendo grande obra. Está ali meu irmãozão aí para registrar, Rafael. Quem olhar para ele, parece que somos irmãos. Olha para ele lá, ó, a barba igual a minha. Só que ele é magrinho, eu engordei. Mas é uma bênção na minha vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória. Então Neemias estava fazendo uma grande obra, pastor Elias. E que não pode parar. O problema, diga para você, irmão, quando ninguém for na sua casa. Fala mais forte, quando ninguém for na sua casa. Fica tranquilo. Deus vai mostrar para você quem é quem que vai entrar. Ela é bacana. Para me encerrar, crente todo dia na casa de outro crente é vento. Se é para falar de bênção, você recebe. Agora se é para
ministério do pastor. É Jesus nessa noite. Ele vai arrancar essa raça do nosso meio. Irmãos, você é perdoar. A gente tem que perdoar, sim ou não? Sim. Perdoar uma coisa, conviver, colar é outra coisa. Ficar todo dia na casa deles. Tem samba lá que a Bíblia fala para fechar. Que, aleluia, pastor Elias. É igual a mesa. Pastor Elias. 12 apóstolos sentados na mesa. Matei um traidor. E tu tá preocupado que tá sendo traído? Tu tá preocupado que tá sendo caluniado? Quer entregar a carteirinha porque tá falando de você? Eita! Eita, calabacia da Arábia! Eita! A Bíblia fala, meu irmão Zé Evangelista Rafael, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, meu amigo pastor Edson, Paulo na ilha de Malta, com os bárbaros, e ali estava chovendo e o frio, e entenda bem para fechar, pastor Renato, os bárbaros começaram a elogiar Paulo, porque ele estava juntando o quê? Gravetos. Até no entanto, missionária, Paulo era elogiado, mas quando a víbora pegou a mão de Paulo, chamou Paulo de assassino. Diga pro seu irmão, levanta o dedo de profeta se tu é profeta. Eu quero ver se tu é profeta agora. Aponte pra ele e fala pra ele assim: cuidado com as cobrinhas. Diga pra ele, Paulo levou a picada da cobra pra melhorar da víbora. E os bárbaros ficaram de braço cruzado, olhando se vai inchar ou vai morrer. Oh, meu Deus do céu! E ficou assim, ó profeta, pensando, vai morrer, meu amigo, ou vai inchar. Escute pra você dar glória. Nem inchou, poderia até inchar, e nem morreu. Quando Paulo fez assim e jogou a víbora dentro do fogo, o problema que víbora não gosta de fogo. Eita, tem um varão aqui, hein? A víbora não gosta de fogo. A víbora fala, meu amigo, que tanta oração, que tanta vigília, que tanto proteção de graça. É víbora. Eu acho engraçado, né? A gente contava no Egito, não reclamava da hora. Agora na igreja dá sono, tá cansado. Negócio estranho, minha filha. E pode dizer, tem vidas que estão aqui na festividade, poderia estar em outro lugar. O crente que está tanto usando a igreja reclama de tudo. Oh, meu Deus do céu, Jesus. O fogo está descendo aí. Eu orei pela tua vida. Quando tu viajou da Bahia pra cá, os plantão ficaram assim. Aleluia, ele vai morrer no acidente na estrada. E sabe quem é que falou isso, meu amigo? Não que tá bebendo cerveja, não que tá dentro da igreja. E falaram pro pastor Elias, né, pastor? Olha a igrejinha, só tem esse pouca gente. Ele é novinho, você tem quantos anos, pastor? 26, eu tenho
Novinho, pastor presidente dessa obra. Sua esposa tá aí? Cadê sua esposa? A missionária lá. Tá entendendo, missionária? Aí vem Sambalat de Tobias, minha filha. E vem essa. Aleluia. E vem essa sapatinho. Aqui fecha. Quando você for à casa de alguém, nunca vá sozinho. Não estou dizendo que eu achei isso assim. Experiência própria. Irmã, pastor, me olha aqui. Irmã, seu marido está em casa? Não dá não, mas ele pode vir que o senhor é da família. Vai ficar rolando, passando mal. Aleluia, Jesus. Vai ficar passando mal. Não, mas você, aqui ninguém tem maldade. É, você não tem, mas quem está na redondeza tem. Eita, o testemunho que fala nem isso aqui não, tá? Mil palavrão. É o caráter meu e teu. Glória a Deus. Eu pulo, eu rodo, eu falo mistério. E quando a porta pra fora, eu troco a minha capa. Meu Deus. Diga pro seu irmão, seja você mesmo. Seja você mesmo. Não muda seu jeito. Não muda seu jeito. Fala profeta. Profeta. Pode ter até amigo, Pode ter tempo, mas tem pouco. mas tem pouco. Esse profeta vai na churrascaria. Pode até ir. Mas tem que não vai fazer rodeio, não. Fala a verdade direto. Pastor, mas ele é meu filho. Se ele tá errado, diga a verdade. Pastor, mas é engraçado, né? Lá na igreja eu falei pros obreiros, por membro. Da porta pra fora é minha esposa, é minha filha. Da porta pra dentro é o velho. Ele tem que obedecer ao mandamento do Senhor. Glória a Deus. A pessoa sai daqui. Vou sair daqui, vou pra outro lugar. Não vai encontrar meu problema. E a igreja só tem problema. Isso, pastor. Igreja é um hospital? Sim. Mas a igreja é desproblemática. Ok, mas pô, só tá me chamando de problemático. Muito engraçado, né? A gente não era maluco no mundo. Você agora é louco por Deus. E qualquer ventinho que der, você quer meter o pé. Diga pro seu irmão, o fruto podre vai sair do nosso meio. Ai, Pelé! Quando eu olhei pra esse altar, eu fiquei assim, rapaz. É 7 cadeiras. Sabe o que Jesus falou, Paixaria? Esse altar tá blindado. Glória a Deus. Quando o altar é pequenininho e tá blindado, é porque pode vir com o melhor terno. O negócio é aqui, ó. O negócio é aqui, ó. Fala, mas o negócio é aqui, ó. Eita, canta, prega, da porta pra fora. Assim mexer com meu filho, vou dar na cara dele, peraí. Ei, Nicodemos, nascer de novo. Todo dia a gente tem que nascer de novo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quem se olhou no espelho hoje? Quem se olhou no espelho hoje? Antes de sair de casa. Você sabe quem se olhou no espelho quando você arrumou? Você viu que é sua. Aí Jesus falou, sabe o quê? Olha quem era você no passado. E vai fechar. A mulher de Jeroboão. Jeroboão falou assim, vai na casa daquele profeta velho, mas vai disfarçada. E vai levar o nosso filho para consultar. E ele falou que você é comandante dessa terra. A carne do profeta já estava cansada. A visão não era mais a mesma, mas o espírito ainda está vivo. Só que Deus falou com o profeta, meu querido. Ó, vem a mulher de Jeroboão disfarçada. Vem ela toda arrumadinha. Tá entendendo o mistério? Toda arrumadinha. Quando ela bateu o pé na porta do profeta, o profeta gritou dentro de casa, pode entrar, mulher de Jeroboão, porque tá disfarçada. Não adianta botar terno e gravata e xingar palavrão e fofocar. Não adianta botar saião até o pé. Essa
Não salva ninguém, só traz a diferença. Não adianta tá com essa roupa aqui, mas a roupa aqui dentro. Que é isso, pastor? Que é isso? Tem gente orando ao contrário pra matar teu ministério. Tá repreendido agora. Eu falo de dentro aqui, hein? Pastor Edson, pra encerrar, enquanto a gente tá aqui, tem caixão sendo quebrado agora. E o desses caixão que tá sendo quebrado é da tua vida. Enquanto tu tá aqui dentro, meu filho, a tua casa tá sendo a porta tá sendo fechada. Aplaude a Jesus. Que Deus abençoe. Irmãos, ore por essa obra. Ore pela minha pastor Elias. Vamos ajuntar as brasas com ele. É um grande homem de Deus. Casado e muito bem casado, porque essas bombageiras do inferno é muito bem casado. Olha como é que ele está tudo aí, bem casado. Como é que ele está varão, Daniel? Mas sabe quem fez isso? Ela está lá. A delegada dela está lá. Você é o delegado dela. Agora eu. Está entendendo o mistério? Quem é casado aqui? Diga para esse irmão aí que é casado aí. Amanhã a comida vai ser feita pelos varões. Tem varão que não gosta, não. Não. Eu sou palestra para casar. Eu tenho 8 anos de casado com a minha esposa. 8 aninhos de casado. Enquanto ela lava a louça, eu faço comida com fome, então não vou ficar. Ela faz a comida, varra a casa. E tem abençoado e falou, cara, pastor, eu quero namorar com ela. Você trabalha? Não trabalha, como é que ela namora com ela? Vive uma vida de casamento abençoado. Que Deus possa consagrar este lugar. Irmãos, também você pode pensar, pastor, você já vai sair da mensagem. Eu vou assistir a mensagem só porque eu estou com saudade dele. Mas se você não reparar, eu saí da horário. Porque temos outros compromissos. Eu vim na conduta de presidente junto com o escritório. Ele numa próxima, ele falou que vai vir aqui. Tá? Ele vai vir aqui conhecer a igreja, convoca o povo. Ele é um grande homem de Deus. Aplaude Jesus. Aleluia, Deus, ele é poderoso, amém, irmão? Aleluia. Caso seja do Senhor. A oração avançada, amém? Que está ouvindo também. O pastor Renato, com a sua oportunidade, aleluia. Caso seja do Senhor. Vou ser o pastor Renato, acompanha, né? Amém? Amém, igreja. A paz do Senhor Jesus. Tá difícil não pouco de falar, né, irmão? A voz está bem levantada. Louvado seja o Senhor. Nós estávamos pregando no culto de libertação. E hoje estamos aqui para a glória e honra do Senhor. Eu quero acabar organizando a vida da pastoria, a irmã Santa Alessandra, esta igreja. Deus abençoe, uma coisa linda, coisa maravilhosa. Eu sei que pastor Elias já congregamos junto, trabalhamos junto, e a gente tem um zelo muito grande, um carinho pela obra do Senhor. Eu costumo dizer, até na minha igreja, no meu ministério, eu estava até sendo um pouco chato com os meus obreiros, com a minha igreja, da forma que nós vamos trabalhando para a obra do Senhor. Eu sempre falo para a igreja, ao povo, em primeiro lugar, vem a obra de Deus. Se você começar a colocar outras coisas em prioridade e a obra para depois, fica difícil. Irmão, prioriza a obra do Senhor. Valoriza aquilo que Deus levou nas tuas mãos. É o primeiro aniversário desta igreja. Aleluia. Eu tenho contemplado, tenho visto a luta do pastor Elias desde quando iniciou esse ministério. Acompanhei desde o início. Louvado seja o Senhor. Ele também esteve do meu lado, nos ajudando, nos apoiando na obra. E o Senhor nos honrou, irmão. Nada mudou.
nós não pregamos placa de igreja. Placa de igreja não vai levar ninguém para o céu. Mas nós devemos pregar a palavra do nosso Deus. Se alguém nesta noite, irmão, Deus abençoe esta igreja, Deus abençoe esse ministério, Deus abençoe os demais pastores aqui, em nome de Jesus Cristo. Estou grato a Deus, muito feliz, né? O primeiro aniversário dessa igreja, o primeiro de muitos, né? Tenho uma certeza, irmão. Aleluia. Muitas e muitas vezes nós vamos estar aqui comemorando junto com o pastor Elias e todo esse ministério. Amém? Deus abençoe, irmão. As palmas glorificam o Senhor. Aleluia, nós sabemos, né, como é correria, aleluia, da obra de Deus, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E Deus, ele é poderoso, amém? Já vou estar passando já para o pastor Edson, que vai estar pregando a palavra, desde diretamente da Bahia, e por coincidência, aleluia, meu pai, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Deus, ele é fiel, amém? Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus, ele é fiel. E o pastor Thiago não sabia de nada, mesmo? Temos ano passado bastante luta, bastante prova, que é normal, né? Temos que saber ser maduros especialistas, que as provas, luta, faz parte do nosso ministério. E ele glória a Jesus, e acho que foi 2 dias para a festividade, colocaram ali, não sei se foi pastor, não sei se foi pessoa do ministério, jogaram uma carta de afronta ali com o intuito de intimidar, é a obra de nós, aleluia, correr, aleluia. Mas, aleluia, quem recua é covarde, amém, irmão? Não somos covardes, fomos chamados, fomos levantados por Deus, jogaram, irmão, uma carta de afronta, eu mostrei até para minha esposa ali, uma carta de afronta, jogaram ali pela brecha da igreja, estava aqui comigo, quem achou foi meu irmão Eliseu, jogaram de afronta, ali com o intuito de intimidar a obra do Senhor. Porque, irmão, quando a obra do Senhor começa a crescer, ela começa a incomodar, aleluia, aonde, aleluia, ela está, porque aonde a luz ela se sobressai, ela incomoda a escuridão, porque ela começa a tomar o espaço da escuridão. Ela começa a incomodar. Mas Deus, aleluia, tem sido com essa obra, tem sido com essa igreja, e não é uma simples carta, não é nada que vai intimidar esta obra do Senhor. Quero estar chamando a missionária Mari, que vai estar orando pela vida do pastor Edson, que vai estar pregando a palavra do Senhor. Antes do Senhor, pastor, bem alegre para a gente merece, né? Pela Mari, orando pela vida do pastor Edson. Louvado seja o nome do Senhor, como ele fez novamente com a parte do dia também. Aleluia. Vamos estar orando agora, vamos colocar a mão em direção ao pastor Edson, em nome de Jesus, aleluia. Senhor Deus e meu Pai, aleluia. Está aí teu ungido, Senhor, atirando todo roubador da palavra, ó Espírito Santo da verdade. Venha usar teu ungido, Senhor, como o Senhor nunca usou, em nome de Jesus. Eu coloco nos teus cuidados agora, Senhor. Guia ele, Espírito Santo da verdade, aleluia. Glória, o sangue de Jesus tem poder, e o sangue de Jesus tem poder. Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu devolvo para você de novo, você louva e depois você volta para mim, tá bom? Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Poder sentar um instante, o pastor Elias vai acabar louvando para poder recolher vindo de oferta para a obra de Deus, e voltamos novamente para poder ministrar a santa palavra de Deus para a igreja, amém? Em nome de Jesus. Recebamos da igreja as palmas para Jesus. Aleluia, toda a correria que a gente acaba esquecendo, amém, irmão? Aleluia. Ajude, irmão, essa obra carece da tua ajuda. Eu vou estar louvando o Senhor enquanto vou estar louvando o Senhor. A diaconisa Alessandra vai estar passando com a salva, amém? Vamos louvar o Senhor, aleluia. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Senhor, abençoa a oferta, Senhor, abençoa a oferta. Abençoa seus filhos da igreja, oferta. Da ele com paz e alegria.
as ofertas. Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa meus filhos aí. Pra eles paz e alegria. Abençoando meu pão de cada dia. Multiplicando meu pão de cada dia. Amém. Vamos ver o príncipe do Moisés, amém? Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Eu quero aqui ler a palavra de Deus também com a igreja, que ela está bem avançada. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, né? Tema da festividade. Capítulo 4, no seu 13º versículo. Amém, igreja do Senhor? Glória a Deus, glória a Jesus. Filipenses capítulo 4, no 13º versículo. E depois quero que você abra comigo depois em Atos dos Apóstolos, depois na sequência, capítulo 9, versículo 15 e versículo 6. Quem já achou a palavra de Deus nesta noite diz amém, Jesus. Diz assim, Filipenses capítulo 4, no seu 13º versículo, diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Verso 14: todavia fizeste bem em tomar parte comigo na minha aflição. Comigo agora, Atos capítulo 9. Atos 9, versículo 15 e versículo 16. Glória a Deus. Atos 9, que também fala sobre Paulo. Quem já achou diz amém, Jesus. Amém. É bem fácil de achar, amém? Diz assim, Atos 9, versículo 15 e 16. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Verso 16 agora: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Amém? Poder sentar, já foi orado pela minha vida nesta noite. Antes de entrarmos na mensagem, quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Edson, amém? Que Deus abençoe, ou melhor, pastor Elias Souza, meu filhão. Deus abençoe sempre a sua vida, amém? Meus parabéns, meu e da minha esposa, a missionária Marilúcia. Que Deus abençoe, seja sempre firme e constante, sempre abundante na obra de Deus, porque todo o seu esforço não é pelo Senhor. Amém? Peleja, guerreia, batalha, porque Deus é contigo nesta peleja. Meus parabéns para este ministério, para toda a membresia, em nome do Senhor Jesus. Quero aqui apresentar minha mãe, está ali minha mãe, amém? Cabelo branquinho ali, né? Minha mãe, Elcir de Souza Lopes. Está lá meu filho Ezequiel, lá fora na varanda. Minha irmã Regina. Ali está minha filha Ana, meu filho Eliseu, minha esposa missionária Marilúcia, amém? Estamos aqui juntos para poder com vocês adorar o nosso Deus. E fico feliz novamente rever as irmãs e os irmãos de Muriqui, amém? Que Deus abençoe vocês, as irmãs e os irmãos de Muriqui, também os irmãos também aqui de Itaguaí, pela qual passamos por Muriqui, uma longa data ali em Muriqui, fazendo missões em Muriqui. Subia monte, descia monte, a pessoa fala que estava maluco, né? Mas minha vida ali em Muriqui é desse jeito. E em Itaguaí é a mesma coisa, monte direto. O monte aqui de frente, aqui o monte. De frente aqui a igreja é o monte onde eu passava a maior parte da minha vida aqui em Itaguaí. E pessoas chamavam eu de louco, de doido. Mas para suportar os processos é preciso estar de joelhos dobrados. Joelhos dobrados significa que você vai suportar os processos. Se não buscar, não tem como suportar os processos. Amém, igreja do Senhor? Que Deus abençoe também o diácono Paulo Henrique, que está aqui, na frente aqui. Está afastado do evangelho, mas Deus vai levantar de novo este homem de Deus aí, amém? Em nome do Senhor Jesus. É a ovelha que Deus colocou em nossas mãos. E nós estamos lutando pela vida dele. Lá de Salvador, Bahia, estamos orando pela vida dele e também pela esposa dele e toda a família. Que Deus abençoe em geral toda a igreja em nome de Jesus. E vamos agora
com a palavra de Deus. Amém? Fico até meio tímido de pregar a palavra de Deus em meio desses homens aqui, amém? Homens eloquentes, cheios de sabedoria de Deus, amém? Fico até meio tímido, né, irmãos? Mas vamos deixar Deus falar conforme a vontade dele nesta noite, neste lugar. Não fugindo do tema nesta noite, mas vamos aqui passar um pouquinho aqui em Atos capítulo 9 em diante. Quem aqui não conhece a história de Paulo antes de se tornar apóstolo Paulo? A Bíblia vai dizer, igreja do Senhor Deus Todo-Poderoso, que Saulo, ele nasceu na cidade de Tarso. E em Saulo ele cresceu e se formou ali na faculdade de Gamaliel. E Saulo então se tornou um perseguidor da igreja de Deus. Saulo, ele era um homem que perseguia a igreja de Deus. Saulo assolava, Saulo confrontava, Saulo afrontava a igreja do Deus Todo-Poderoso. Aonde tinha irmãos anunciando o santo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ali estava Saulo para prender os irmãos. Ali estava Saulo presente para poder levar os irmãos cativos e até mesmo espancar os nossos irmãos em Cristo daquela época. Mas igreja de Deus, eu quero que você entenda nesta noite uma coisa. Saulo era perseguidor da igreja de Deus. A igreja tinha medo de Saulo. A igreja fugia de Saulo, porque a igreja não sabia que Saulo já era escolhido por Deus para uma grande obra. Nem a igreja sabia, e nem Saulo sabia que ele era escolhido por Deus para uma grande obra, para uma grande missão. E vai dizer a Bíblia, a palavra de Deus, que chegou um certo dia, uma ocasião, que Saulo então chegou ao seu conhecimento que havia alguns irmãos pregando o evangelho em Damasco. Saulo então chega até o sumo sacerdote daquela época e pede carta de permissão, carta de autorização para ir, para poder prender nossos irmãos, para levar cativo juntamente com ele. Mas Saulo não sabia que já havia chegado o tempo de Deus na vida dele. Havia chegado o tempo de Deus de mudar a história de Saulo, de virar o cativeiro de Saulo, de fazer dele um perseguidor em um homem perseguido. Porque vai dizer a Bíblia Sagrada, igreja do Senhor Deus, que em meio à caminhada para Damasco, Saulo caminhando com alguns homens, Saulo de repente é surpreendido por uma glória muito linda, por uma glória muito forte que vem dos céus, a qual era a glória do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer, igreja de Deus, que Saulo, quando vê aquela glória, Saulo não resiste àquela glória, mas Saulo cai por terra adorando aquela glória. E uma voz disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo, quando escuta esta voz, vai dizer a Bíblia Sagrada que Saulo então pergunta: quem és, Senhor? E a voz então responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues, Saulo. Duro é para ti recalcitrar-se contra os aguilhões. Ou seja, duro é para ti perseguir a minha igreja, duro é para ti confrontar a minha igreja, duro é para ti levar a minha igreja em cativo, duro é para ti maltratar a minha igreja, duro é para ti apedrejar a minha igreja, espancar a minha igreja. Hoje, Saulo, tu caiu nas minhas mãos. E ali, igreja de Deus, a Bíblia fala que já começa uma linda história de transformação na vida de Saulo. E a Bíblia vai dizer, e Saulo então vai para a cidade de Damasco.
e estando ali orando, vai dizer a Bíblia Sagrada, Igreja do Senhor, que Deus então fala com o teu ungido chamado Ananias, para ir até Saulo, para poder orar por Saulo, para tornar-se a ver novamente. Mas vai dizer a Bíblia Sagrada, Igreja de Deus, que Ananias teve medo, porque Ananias conhecia a história de Saulo. Ele sabia que Saulo perseguia, que Saulo maltratava a igreja de Deus, então teve medo. Mas Deus fala para ele: olha, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar meu nome diante de quem? Dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Igreja de Deus, entenda nesta noite uma coisa que Deus quer falar comigo e você. A igreja de Deus é perseguida sim, é confrontada, é injuriada, é caluniada, é maldizida a igreja de Deus. Ei, mas assim como a igreja não sabia naquela época que Saulo era escolhido, separado por Deus para uma grande obra, eu não sei, você também não sabe, mas talvez quem te persegue hoje, amanhã pode ser uma missionária, amanhã pode ser um obreiro, amanhã pode ser um diácono, amanhã pode ser um presbítero, amanhã pode ser um evangelista e pode ser um pastor da obra de Deus e sentar ao seu lado na mesa e tomar a ceia com você. Porque Deus faz dos perseguidores ser perseguidos também. Deus é o mesmo Deus, igreja imutável, que não muda, mas Ele ainda continua virando cativeiro, ainda continua libertando traficantes, libertando prostitutas, libertando afeminados, libertando macumbeiros. Deus ainda faz de pessoas, que habitam na sociedade, ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Mas entende isso aqui nesta noite. Quando Deus fala para Ananias: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. E lá na frente Deus fala o quê? Verso 16: e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Saulo, agora apóstolo Paulo, ele teve um ministério marcado de muito sofrimento. Paulo teve um ministério marcado de muitas decepções, de muitas desilusões, de muitos abandonos. Pessoas que andavam ao lado dele, mas eram pessoas falsas com ele. Paulo era um homem que teve, igreja de Deus, um ministério de angústia, um ministério de aflição. Então hoje eu quero que você entenda uma coisa: que quando alguém é escolhido por Deus, quando alguém é separado por Deus, quando alguém é vocacionado por Deus para uma grande obra, você vai passar por um momento de angústias, de aflições, de perseguições, de lutas, de tribulações. Mas sabe de uma coisa? Em todas essas coisas você é mais do que vencedor na pessoa bendita de Cristo Jesus. Porque não é a perseguição que vai acabar com a igreja, não é as calúnias, não é o disse-me-disse, não é a falta de pão ou a falta de água, não é o abandono, não é as desilusões, não. Porque a igreja pode todas as coisas em Deus que fortalece a igreja. Você tem um Deus poderoso que te fortalece, que te renova, que te sustenta, que pega nas tuas mãos quando você pensa em parar, quando você pensa em desistir, quando você pensa em voltar. Você saiba de uma coisa: que você tem Deus, que você pode nele todas as coisas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Esse Deus que te levanta, que te põe de pé, que te ajuda, que te esforça, é o Deus do livramento. É o Deus que peleja por você. É o Deus que peleja as tuas pelejas. É o Deus que guerreia as tuas guerras. É o Deus que luta as tuas lutas. É o Deus que batalha as tuas batalhas. E é o Deus que envergonha os teus inimigos e dá para você vitória e te coloca em lugar de dupla honra. Oh, glória a Deus, aleluia. Paulo
Paulo, ele já cansado de tanta luta, tanta perseguição, padecer necessidades, passou até mesmo fome, privações, naufrágios, mas nada disto fez com que Paulo desistisse da caminhada. Nada disso fez com que Paulo parasse a sua jornada. Nada disso fez com que Paulo abandonasse o que Deus tinha colocado nas suas mãos. Paulo estava convicto. Paulo tinha certeza de quem tinha chamado ele. Paulo tinha certeza, a igreja de Deus, de quem havia escolhido ele para uma grande obra. Paulo, igreja de Deus, tinha certeza absoluta que o Deus que havia o separado para uma grande obra, para uma grande missão, era o mesmo Deus que garantia para ele a grande vitória e os livramentos contra os teus adversários e os teus perseguidores. Assim também é com a igreja de Deus. A igreja de Deus não está sozinha. A igreja de Deus não está desamparada. A igreja de Deus não está abandonada. A igreja de Deus todos os dias é assistida, é guardada, é protegida, é bem cuidada por um Deus todo-poderoso que tudo pode, que mora lá em cima. O grandão da Galileia está guardando a igreja, está cuidando da igreja, está protegendo a igreja, está livrando a igreja. E ai dos perseguidores se não se arrepender de perseguir a igreja de Deus. Então entenda uma coisa, igreja de Deus. Já vou encerrar, que a hora está bem avançada. Mas entenda uma coisa nesta noite. Chamada de Deus, ser escolhido por Deus, você precisa entender que você vai estar abraçando as aflições juntamente. Você vai estar abraçando o chamado, a vocação de Deus, juntamente com a angústia, com a aflição, com as perseguições. Quem é escolhido por Deus, vocacionado por Deus, separado por Deus, seja para a salvação, ou seja para o ministério, vai padecer tribulações, vai ser perseguido, vai ser confrontado, vai ser injuriado, vai ser caluniado para tentar te derrubar, mas todavia o Senhor Deus está na tua frente e garante a tua vitória. Paulo, este homem de Deus, ele foi até o final, até que teve uma morte terrível, mas não deixou a espada arriada, não abaixou a sua guarda. Eu me lembro que Paulo, ele fala para Timóteo dizendo: sofre pois comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Paulo ali já mostra para Timóteo também que o chamado de Deus, que a vocação de Deus, a separação de Deus para o ministério não poderia ser de qualquer maneira, mas teria um preço a ser pago. Ele iria passar por aflições também, juntamente com Paulo. Então entenda uma coisa nesta noite aqui. Você que faz parte do ministério, você que deseja o ministério, está na frente fazendo a obra de Deus, ou nas comunidades, nas ruas, você vai padecer aflições também. Você será perseguido e perseguida, será injuriado, será caluniado, será difamado. Ei, mas você não pode deixar que essas coisas venham te parar, venham te deter, venha fazer você voltar novamente para onde o Senhor Deus te tirou. Você tem que ter a certeza em seu coração, a convicção de que o mesmo Deus que te escolheu, te separou para esta obra, para viver um chamado, esse mesmo Deus é que garante a sua vitória. A Bíblia fala para não tocar nos ungidos de Deus e nem tampouco maltratar os profetas de Deus. O Senhor deu um aviso no passado para os reis,
para não tocar nos ungidos de Deus e nem maltratar os profetas de Deus. Aleluia, glória. Quantos profetas de Deus e ungidas de Deus, profetisas de Deus, as pessoas têm tocado. Às vezes não toca com a mão, mas toca com a boca. Começa a te perseguir, começa a maldizer o teu nome, começa a desejar o teu mal, começa a querer a sua derrota, o seu fracasso. Você não vê, eu não vejo, mas o Deus que te chamou, o Deus que separou você, que escolheu, Ele tudo vê. E quem não se arrepender pode depois pagar um preço muito alto. Porque uma vez que Deus olha para o mundo e Deus escolhe alguém lá do mundo, Ele purifica, Ele santifica, eis com a tua presença, ninguém mais pode tocar. Porque passa a ser propriedade exclusiva de Deus. E quem tocar ou tentar tocar, vai se ver com o grandão da Galileia. Então, igreja de Deus, entenda uma coisa nesta noite aqui: chamado de Deus, vocação de Deus, ser escolhido por Deus, não é para amadores, não, de jeito nenhum. Quem for amador não suporta o processo. Quem for amador, a primeira luta que vem, ele já corre, desiste. O chamado de Deus é para quem realmente é escolhido de Deus. Entende isso aqui, igreja? Paulo foi escolhido por Deus, mesmo sendo um homem mau, um homem perseguidor, um homem violento. Quantas vezes você olha para um macumbeiro pai de santo, olha para um assassino, um traficante, uma prostituta, uma lésbica, um afeminado, e eu e você muitas vezes a gente olha e fala assim: olha, não tem mais jeito não. Ei, entenda uma coisa aqui: o nosso Deus é o Deus que muda situações. Saulo era um homem mau, perverso. Quem diria que este homem ia ser o maior missionário daquela época? Que sofreu naufrágios, perseguições, até prisões, foi açoitado, mas não desistiu da sua vocação. E por que você quer desistir? Você já apanhou? Não. Eu já apanhei? Não. Nós já apanhamos de chicote, nós já fomos esbufeteados, já fomos apedrejados, já fomos encarcerados. Ei, não, nenhum de nós aqui. Mas Paulo foi, e ele não desistiu. A luta de Paulo foi maior do que a minha e maior do que a sua. Ele não desistiu do chamado de Deus na vida dele. Então por que por causa de uma perseguição eu vou desistir, você vai desistir? Ei, entenda uma coisa que hoje Deus, Ele conta com você. Deus, Ele conta comigo. Deus chamou você não para ficar parado, não para ser frouxo, covarde, não, mas foi para ser valente, foi para ser corajoso, foi para lutar em prol da obra dele, em prol da sua família, em prol das almas. Paulo deu a vida pelas almas. Para isso Deus chamou a cada um de nós, da nossa vida pelas almas. E muitos não estão prontos para isto. Muitos recuam, muitos fogem. Às vezes não quer nem ir na comunidade pegar a palavra na comunidade. Foge. Ah, lá tem fuzil, lá tem pistola, lá tem... Não, ei, não tenha medo. Vai lá, faça a obra. Aleluia, glória. A obra de Deus. É lá que Deus quer pegar pessoas para poder fazer missionários, missionárias, pastores, evangelistas. É lá dentro. Entende isso aqui? Se eu não for, você não ir, as almas perecem. Paulo, ele ia. Aonde Deus mandava, Paulo ia. Paulo está vivendo a vontade de Deus. Outra coisa, esqueça aqui, olha só. Quem é escolhido não tem escolha. Entende isso aqui? Desceu aqui agora. Quem é escolhido não tem escolha. Você foi escolhido por Deus, minha irmã? Você foi escolhido por Deus, meu irmão? Você não tem escolha mais não. Quem é escolhido por Deus, ei, não vive mais a sua direção, não vive mais a sua própria vontade.
Você precisa entender uma coisa: Deus te escolheu, então você precisa ver o quê? A direção de Deus, a vocação de Deus, buscar de Deus o que Deus quer para você e o que Deus quer com você. Entende isso aqui, igreja de Deus? Paulo, ele foi escolhido e separado por Deus, mas Deus revelou para ele aqui: olha, vai, porque ele vai aparecer pelo meu nome. Entendeu isso aqui? Tem pessoas que estão pregando chave de carro, chave de casa, apartamento. Ei, não. Isso não é o evangelho verdadeiro, não. Saiam fora disso. O evangelho verdadeiro é aflição, é lutas, é dificuldade, é perseguições. Deus te abençoa sim, conforme a tua necessidade. Mas, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Que aí Deus vai ver o que você precisa. Se você precisar realmente, Ele vai te abençoar. Com certeza, Ele faz isso. Mas entende isso aqui: o verdadeiro evangelho é sofrimento, é perseguições, é aflições, é lutas. E tem pessoas que não entendem isso. Por isso que os pastores, em vez de eles precisam ensinar as ovelhas que vêm para o Senhor: olha, ser servo de Deus não vai ser fácil para você, né? Assim que nós ensinamos, não vai ser fácil para você. Você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, você vai ser difamado. Às vezes até a sua própria família, sua família levanta contra você. Não é assim, pastor Elias? Porque a Bíblia fala que os inimigos do homem estão aonde? Dentro da sua própria casa. Entendeu isso aqui? Então, quando você passa a servir a Deus, muitas vezes os teus inimigos dentro da sua própria casa. E o diabo usa para se levantar contra a sua vida, para tentar te parar, fazer você desistir. Mas se Deus te chamou, fiel Ele para garantir para você a sua vitória. Glória a Deus, aleluia. Encerrando aqui agora, Igreja do Senhor, Jeremias 1, versículo 4. O Senhor falou assim para Jeremias: olha, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Glória. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Entenda isso aqui nesta noite. Antes de você, eu, nós sermos formados dentro da nossa mãe, Deus já conhecia cada um de nós. Cada um de nós já éramos conhecidos por Deus. E antes de sair da nossa mãe, Deus já havia santificado a sua vida para ser um profeta ou uma profetisa na obra dele. Só que tem um tempo determinado por Deus. Amém? Você nasceu, eu nasci, nós nascemos. Que Deus fez? Permitiu nós lá fora no mundo passar uma prova, uma dificuldade. Ei, mas depois Deus falou assim: não, esse é meu, essa é minha. E o Deus que já te conhecia dentro da sua mãe, já havia separado você, escolhido você para ser servo dele, serva dele. Ele foi lá com mão forte e resgatou de volta. Me resgatou de volta, nos purificou, nos santificou e nos encheu com o teu divino Espírito Santo. Então entenda isso aqui nesta noite: evangelho de verdade não é só alegria, não é só vitória, não. O evangelho de verdade é aflições. Como Paulo falou: sofre comigo as aflições como um bom soldado. Olha o que Paulo fala para Timóteo: como um bom soldado. Não é um péssimo soldado, mas um bom soldado. O que é um bom soldado, pastor Edson? Um bom soldado é que está sempre pronto para atender às ordenanças do seu superior. Está sempre pronto. Não tem dia, não tem hora, não tem chuva, não tem sol, não tem horário certo. Esse é bom soldado. Está sempre pronto para atender às ordenanças do seu superior, que se chama o Senhor dos Exércitos. Entendeu isso aqui? Igreja, eu vou já passar para o pastor Elias. Amém? Em nome do Senhor Jesus, eu quero falar para esse café do pastor Tiago, que antes de nós viajar de Salvador para cá, para o Rio de Janeiro, eu tive um sonho, um ônibus em alta velocidade, estava correndo muitas ônibus pela BR,
ele perdia o freio, esse ônibus. Nós viemos de ônibus, tem isso aqui. Nós viemos de ônibus. Foram 37 horas de viagem. Quase 40 horas de viagem até aqui. E esse ônibus estava em alta velocidade, esse ônibus, é meu sonho. E esse ônibus perdia o freio. E mais na frente, ele batia na traseira de um caminhão de lixo, do coletor. E quando batia nesse coletor, esse ônibus virava uma sanfona. Ele se achatava todo. E o que o pastor falou aqui? Você se lembra? Que ele orou pela nossa vinda, nossa viagem, e tem pessoas que desejou a nossa morte na viagem. A palavra tem poder, vocês sabiam? Mas quando nós oramos, o Senhor corta o laço. O Senhor corta a maldição. E dentro desse sonho eu falei com a minha esposa, falei, eu vou orar pela nossa viagem, que eu tive um sonho assim, assim, assim. E nós oramos. Porque de lá para cá, de Salvador para cá, o ônibus ele corre muito. Porque tem horário a ser cumprido. Cada lugar que para, ou melhor, são 4 paradas. Então eles mudam de motorista. Então tem horário a ser cumprido. Então eles correm muito. Velocidade é imensa. E se perder o freio nessa velocidade que eles estão, com certeza, para sobreviver, só um milagre de Deus. Que a velocidade, quem viajou para o estado aqui sabe. Quem já foi para o estado de ônibus aqui já foi. Nessa mesmo corre bastante. Quem tem horário, Daniel também, tem horário a cumprir, não é isso? Então, corre muito. Se Deus não guardar, ai de nós, igreja do Senhor. Então eu vou passar para o pastor Elias Souza agora e peço a vocês que orem pelo nosso regresso para Salvador de novo. Não vamos poder ficar muito aqui no Rio de Janeiro porque nós também temos a obra lá para poder também tomar conta. Estamos pastoreando ali também um rebanho, ali em Salvador, dentro da comunidade perigosíssima. Amém? E você que assiste reportagem, você pode, até viu, né? Até viu a chacina de 12 jovens. Quem viu aqui na reportagem? Em Salvador, minha mãe viu. Mais alguém viu? A chacina de 12 jovens mortos dentro de uma casa encurralados. Mais ninguém? Foi lá perto da comunidade onde nós estávamos. Os 12 jovens que morreram ali encurralados dentro daquela casa, eles ouviram o Evangelho. Eles ouviram o Evangelho do Senhor Jesus. Porque além de nós fazermos evangelismo a pé lá dentro, também fazemos também ar livre naquela comunidade. É ar livre, culto ar livre e também evangelizando a pé também. Então todos eles ouviram, nós passamos por ele, demos um folheto, paramos, falamos de Jesus para todos eles, mas ninguém quis Jesus. Ninguém quis o Senhor Jesus. Porque eu sou desse jeito. Me julgue quem quiser, já me julgar no Rio de Janeiro já. Eu sento e passo 10, 20, meia hora ao lado deles conversando sobre Jesus. Já me julgaram muito aqui no Rio de Janeiro, já faz isso aí. Ele sem terra, quem sem terra, morreu sem terra 1 ano e 7 meses ali, aquele meu filho, pastor Elias, né, pastor Elias? A gente sentava ali com eles ali, né? Chegava ali para dizer a palavra. E era muito julgado. Mas para a glória de Deus, conseguimos resgatar pelo menos uns 4 ali sem terra. Eu fiquei feliz, não vou falar o nome dele aqui agora, pastor Renato também, né? Paulo Guerra, né? Fala o nome. E nós passamos aqui, tem mais ou menos quase 4 anos. Nós evangelizamos, eu e minha esposa, evangelizamos o Morro do Carvão, Jardim Ueda, Mar do Engenho, Sem Terra, Ucação e a 40. E para a glória de Deus, depois que nós voltamos aqui de novo, nós pudemos ver o fruto. Um dos rapazes que estava lá dentro, usando uma 40 na mão, está agora servindo ao Senhor Deus. Hoje eu vi ele aqui hoje, eu vi ele também no outro dia que fui pregar em outra igreja. Eu vi ele aqui hoje, ele estava aqui hoje, com a esposa dele e adorando a Deus neste lugar. Quando eu vi ele, eu dei um abraço nele e eu falei, fica firme. Estou muito feliz de ver você aqui na presença de Deus. O que Deus faz? Aí se nós não vai, se a gente não vai falar de Jesus para eles, podia perecer. Então igreja, entenda uma coisa, nós temos que ir. Não tenham medo não. Jesus vai na frente de vocês. Já sabia, pastor, para poder pregar na nossa igreja, onde nós estamos apacentando em Salvador, na comunidade? Tem pastor que não vai. Já sabia, pastor, para pregar, como nós moramos sem terra, aí dentro? Tem pastor que não foram, pastora não foram. Eles não vão, irmãs. Tem medo. Medo de quê, gente?
Cadê a confiança em Deus? A pessoa quer ir para o céu, mas não quer morrer. Como é que vai para o céu se não morrer o corpo, a matéria? Tem que morrer a carne primeiro. A matéria tem que morrer para ser sepultada. Depois o anjo vem e leva a alma para o céu, para Deus. Entende isso aqui? Só vai morrer na mão de algum homem sanguinário, violento, se Deus permitir. Se tiver chegado a minha hora, a tua hora, você vai ir, eu vou. Mas quando não chegar a hora, ninguém pode tocar em nós não. Faça a obra. Sem preocupação, faça a obra de Deus. Não tema o homem que mata a carne, mas não pode tocar na sua alma, no seu espírito. Tema a Deus primeiro, que pode matar a alma, o espírito e também a sua carne. Então tema a Deus primeiro. Entendeu isso aqui? Deus abençoe vocês. Já são 10 horas, 10h30, né? Pastor Elias, Deus abençoe. Obrigado pela